Olá, queridos e queridas, estamos de volta para darmos continuidade aos nossos estudos e vamos tratar agora, neste momento, das teorias tradicionais do currículo. Então, na virada do século XIX para o século XX, os Estados Unidos vivenciaram uma nova concepção de sociedade, que se baseia no modo industrial. Assim, o currículo vem a ser desenvolvido a partir a partir de ideias vindas do Taylorismo. Importante falar o seguinte sobre o Taylorismo. O mesmo se refere a um sistema de organização do trabalho, concebido pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor, conhecido como pai da administração científica. Por meio do estudo, conhecido como Tempos e Movimentos, Taylor propôs a organização racional do trabalho, por meio da qual pretendia, por meio da divisão das tarefas nas indústrias e especialização dos operários, alcançar o máximo de produção e rendimento, com o mínimo de tempo e de esforço, ou seja, o máximo de eficiência. Nesse sentido, os estudos de Taylor trouxeram diversos avanços para a administração. No entanto, também há muitas críticas, entre elas o fato de que o homem seria visto como uma máquina, apenas mais uma engrenagem do sistema produtivo. Dentro desse aspecto, fica bem claro que, dentro dessa concepção, o que se visava era uma produção que fosse eficiente, que pudesse estar aí atendendo a demanda de uma sociedade agora industrializada. Assim, nesse período, a escola é vista como meio relevante para promover a adaptação das novas gerações às mudanças culturais, sociais e econômicas que estavam acontecendo. Havia nesse período uma grande preocupação com o planejamento propriamente dos currículos. Esse planejamento agora deveria ser padronizado, visando atender ao mercado de trabalho industrializado. Nesse sentido, buscava-se formar indivíduos que tivessem habilidade, né, de estar lidando com as máquinas neste mercado de trabalho capitalista e, sobretudo, industrializado. Desta forma, quem se destaca nos Estados Unidos nesta época é Franklin Bobbitt, 1876-1956, que escreveu De Currículo, no qual expressa ideias relacionadas à eficiência e padronização que vinham da ciência da administração que estava se desenvolvendo. Outro pensador, né, que apoia a questão do tecnicismo, na verdade. Então, podemos perceber que existiam outros pensadores também, né? A gente pode perceber que além de Taylor, de Franklin, temos também um outro, que é o Ralph Taylor. Na verdade, Ralph Taylor, que foi de 1902 a 1994. Taylor focava na técnica, preocupava-se com princípios da administração científica, como racionalidade e eficiência, por isso ficou conhecido como tecnicista. Assim como os demais, esse, né, teve bastante o seu enfoque na área educacional, enquanto que pensador voltado para essa questão dos princípios da administração científica. Como tal, buscava, né, então, a implementação da racionalidade e eficiência. Nesse sentido, podemos ainda estar falando que, na visão de Taylor, a gente também pode perceber que a escola buscava a questão de formar indivíduos
dentro do tecnicismo, de maneira que eles pudessem, então, serem qualificados, especializados para estar lidando com essas máquinas, né? Dentro de uma sociedade industrializada que queria, no caso, que previa ter sujeitos formados de maneira racional para estar lidando com estas máquinas. Assim, também temos o seguinte, que o tecnicismo ele surgiu no final da primeira metade do século XX. E, além desses outros, que nós já comentamos aqui a respeito dos pensadores que se voltam para a questão do tecnicismo, chamamos então a atenção para John Dewey, que foi de 1859 a 1952. Dewey, ele focava nas experiências dos alunos. Ele, né, então, mesmo diante desse momento tecnicista, de fazer parte das teorias tradicionais do currículo, Dewey, ele buscava, então, a ligação da teoria com a prática. Por isso que diz aqui, né, que focava na experiência dos alunos, Dewey se contrapunha à memorização, valorizada na época, preocupava-se com a ligação da teoria com a prática, assim o currículo deveria oportunizar aos alunos uma escola ativa e democrática. Essa era a visão de Dewey, mesmo fazendo parte aqui das teorias tradicionais do currículo. Ele já tinha uma visão progressivista, né, do currículo, porque buscava a questão de implementar em seus pensamentos uma escola ativa e democrática, uma escola que desse a oportunidade para o aluno participar de maneira ativa, demonstrasse suas experiências, enfim. Porém, mesmo tendo um pensamento voltado para a questão democrática, dentro do espaço escolar, sobretudo um currículo mais democrático, infelizmente, ele não, podemos assim dizer, não conseguiu intensificar a política das suas ideologias para que diminuísse a questão do tecnicismo na época. Podemos então dizer o seguinte, que todavia cabe esclarecer que Dewey não consegue ultrapassar a visão tradicionalista do currículo, embora considerado progressivista, posto que não foi um intelectual envolvido na luta por uma transformação social radical. Então, apesar de ter essa visão progressivista, essa visão democrática, ele infelizmente não conseguiu mudar a questão do tecnicismo. Por isso dizemos então que o tecnicismo, que surgiu no final da primeira metade do século XX, buscou planejar a educação de modo a organizá-la racionalmente, para que as interferências subjetivas fossem diminuídas e não colocassem em risco sua eficiência. Nós vimos aí a visão de Taylor, a visão de Franklin, a visão de Taylor e também a visão de Dewey. Dos quatro, nós podemos perceber que dentro desse aspecto do tradicionalismo, aqui que se volta para o tecnicismo, Dewey ele teve um pensar mais democrático, né, para que fosse implementado um currículo democrático, ainda fazendo parte dessas teorias tradicionais. Porém, não deu certo e o tecnicismo, né, continuou. Dessa forma, podemos então também ainda dizer de maneira resumida que as teorias tradicionais tiveram origem nos Estados Unidos e são do tipo conservadora, fundamentava-se nos princípios de Taylor, que igualava o sistema educacional ao modelo organizacional e administrativo das empresas. As teorias tradicionais buscavam preparar o indivíduo para um desenvolvimento de habilidades intelectuais por meio de práticas de memorização. Os principais representantes das teorias tradicionais foram Taylor, Bobbitt,
Dewey e Taylor. Assim, ainda podemos dizer o seguinte, que o currículo das teorias tradicionais buscava garantir o controle social, preparando futuros trabalhadores. As teorias tradicionais visavam a eficiência, focando em questões técnicas e ideias vindas das indústrias. Por fim, os currículos buscavam manter a objetividade e neutralidade, no sentido de fazer da escola um ambiente à parte de temas sociais, tais como pobreza e desigualdades sociais. Então, nesta visão, a escola ela não permitia ao aluno participar ativamente, né, de expor suas experiências, de também, de maneira subjetiva, estar ali em diálogo, né, com os demais. Tinha que ser a forma de agir do alunado tinha que ser de maneira objetiva, o conteúdo era todo preparado para que tudo que se desenvolvesse na escola fosse de forma objetiva e neutra, não permitia a discussão que se voltava para questões sociais, sobretudo as questões de desigualdades e de pobreza que também existiam nesse período, né? Então, assim, espero que com relação à temática aqui discutida, que se volta para a questão das teorias tradicionais do currículo, sobretudo a questão do tecnicismo, tenha ficado compreendido, né? E o conhecimento de vocês, a partir de então, possa ter sido ampliado. Claro que aqui não se esgota o conhecimento sobre as teorias tradicionais do currículo. Devemos ampliar nossas pesquisas para que possamos, então, também estar ampliando os nossos conhecimentos que se voltam para a questão das teorias tradicionais do currículo. Um forte abraço e até a próxima aula.